Então vamos lá, eu vou dar uma paradinha no capítulo, né, para falar sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E aí Kardec, né, tem a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E aí ele faz uma outra questão, né? Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre o vosso e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E aí a pergunta, né? Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, e fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, a sua responsabilidade será maior. Os homens de inteligência e o gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E aí vem um comentário de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-los, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser, para o nosso bem. E aí vem outra pergunta. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que as ouve, né? Que ouve as boas inspirações. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, o que ele estava falando? Da reforma íntima, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. Aí ele tem uma pergunta dividida em duas partes. Primeira, isso lhes diminui o sofrimento? Não. Mas eles fazem por inveja dos seres mais felizes. E a outra parte da pergunta, né? Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. E por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens no bem. Tu, sendo espírito,
Deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é tu que as chama pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de si. Pode o homem afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que, assim, põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer e, se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? E a resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física e quase sempre um efeito nas comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos ou das relações que tivestes com ele durante o sono. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceber para o objeto da sua ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem
devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, vou fechar esse parênteses, né, que é o capítulo, um pedaço do capítulo do Livro dos Espíritos, que tem a ver com essa influenciação, né, que a gente está vendo, esses espíritos influenciando naqueles espíritos que estão ali nas camas, ao lado da cama de Cavalcante, né? E então, normalmente a gente vai perguntar, né? Nossa, como é que pode? Como é que Deus permite? Como é que, né? O que está acontecendo? Então, né? A gente recorrendo ao Livro dos Espíritos, a gente tem assim algumas respostas, né? E aí a gente vai voltar ao nosso livro, ao nosso capítulo, né? Então, ouvidos a escuta silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnados, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Isso aí ele está falando do Cavalcante, né? Não fosse a fraqueza invencível, ele teria se levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção dele. Tinham medo, Cavalcante desvairava, mas se consolavam na expectativa de que a hemorragia abundante fosse o final dele, né? Então Jerônimo piedosamente ministrou recursos de reconforto e Cavalcante se aquietou devagarinho. Não passou muito tempo e Bonifácio entrou trazendo o verdadeiro fantasma, a ex-esposa. Foi chamada à cena, né? Parecia em tudo a sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia às suas ordens. Entrou quase se arrastando, satisfazendo o guia automaticamente. Veio até o leito de Cavalcante, olhou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando a sua hora de alívio. Ele se voltou e a viu. Deu um alegre sorriso. Então é você, Bela. Graças a Deus. Não morrerei sem te pedir desculpas. A ternura com que ele se dirigia a ela, né, causava compaixão. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Disse ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto com você, te abandonando ao léu da sorte. Por favor, não me queira mal. Não pude te compreender no outro tempo e facilitei o teu passo em falso, colaborando impensadamente para que você se precipitasse em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto deveria. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz de consciência. Confesso minha culpa e rogo seu perdão. Me desculpa. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente o apaziguara. Contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. E ela suplicou: ó Joaquim, perdoa-me. Nada tenho contra ti. O tempo me ensinou a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a com êxtase, totalmente modificado, e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã se aproximou do leito para a inspeção noturna, acompanhando da diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou Cavalcante
e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E interessado em conquistar a atenção do médico, ele prosseguia: estou contente, conformado, mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, pelo amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e olhando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, perguntou: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele, parece sufocar o infeliz. Indicava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava a pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, olhou compadecido e disse à sua ajudante: é o delírio que vem antes do fim. Mas Jerônimo recomendou a Bonifácio que retirasse a sombria figura da ex-esposa de Cavalcante, acentuando: não nos convém agora a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a gritar, alucinado: volta, Bela, volta! O médico se esforçou por trazê-lo de volta à realidade, mas em vão. Cavalcante continuava pedindo a presença da esposa, em voz rouquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase em sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente: beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que Jerônimo lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace, mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer. Tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do nosso orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, endureceram-se os membros vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se os vítreos, os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Para nós, não. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador me explicou: a carga fulminante de medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, chega aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de mais de 12 horas. Regressando, Bonifácio, o meu dirigente, prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas,
após serviço muito trabalhoso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Entende? Porque a doutrina espírita é a única que explica por que matar antes é prejudicial. Parece ser caridosa, mas traz problemas maiores, porque vai dificultar o equilíbrio. Sem falar que a eutanásia tira a oportunidade da pessoa passar pelo processo do desencarne, fazendo reflexões sobre o que viveu. Que irresponsável é o médico que a aplica, o enfermeiro que ajuda, as pessoas que apoiam esse procedimento como se fosse uma morte generosa. Os espíritos não podem ajudar porque o anestésico se transfere para o perispírito, que também fica anestesiado e demora muito tempo para passar o efeito. No caso do Cavalcante foram 20 horas, né? Só depois é que os espíritos podem retirar do corpo e mesmo assim ele ainda está desmemoriado, sonolento, precisando de mais ajuda. Os espíritos pedem que tenhamos compaixão até o fim. Isso é amor. Forte, né? Bom, gente, acabou esse capítulo. Vamos ver, né, no capítulo seguinte o que vai acontecer. Ok? Boa semana a todos. Beijos no coração. Amo vocês.